Hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre uma coisa que começou por causa de cabelo, mas é muito maior do que cabelo. Calma, eu explico. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no meu canal sobre a minha transição dos cabelos tingidos para o cabelo grisalho. Essa transição demorou aí cerca de 2 anos. E eu fiquei muito feliz com a repercussão, de verdade, com as mensagens, as histórias que vocês compartilharam comigo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Muitas mulheres têm vontade de fazer essa transição, mas elas não conseguem. Algumas falam que não têm coragem, outras têm medo de não se reconhecer no espelho. E muitas têm medo simplesmente do que as outras pessoas vão falar delas. Aí isso me fez pensar muito, né? Porque assim, eu tava falando sobre cabelo. E cabelo, no contexto da vida, da imensidão da vida, é uma coisa assim, muito pequena. Ele mexe com a nossa autoestima? Sim, mexe. Mas será que deveria causar tanto sofrimento? E aí eu comecei a refletir sobre uma coisa maior. Será que a gente deixa de ser quem a gente é por medo da opinião dos outros? Por que é tão difícil fazer algo que a gente quer? Por que é tão difícil mudar? Por que às vezes vem aquela vontade, mas na mesma hora já vem aquele bloqueio? Ah, vão me achar feia. Ah, vão me julgar. O que vão pensar de mim? De onde que vem isso? Porque eu acho que assim, ninguém chegou pra gente quando a gente era criança e falou: nossa, o cabelo branco é horrível, tá? Não tenha. Mas de alguma forma essa ideia já veio instalada. Parece que tem uma programação coletiva, sabe? Uma regra invisível, como se a mulher tivesse obrigação de tingir o cabelo. Como se envelhecer fosse um problema. E como se existisse uma forma certa de ser mulher. E aí, quando você começa a se questionar isso, você percebe uma coisa. Talvez muito do que você acredita nem seja seu. E aí é importante a gente parar para pensar exatamente de onde que está vindo essas regras invisíveis. Porque elas não nasceram com a gente, elas foram construídas ao longo da nossa vida por gerações de mulheres que vieram antes de nós, que também absorveram essas mesmas ideias das mulheres que vieram antes delas. E aí é como um eco que vai se repetindo, de mãe para filha, de avó para mãe, e geração para geração. E aí, em algum momento, esse eco fica tão forte que a gente nem questiona mais, a gente só obedece. Como se aquilo fosse a verdade universal. Ninguém pode ir contra. Então, muitas vezes, nem há uma pessoa específica te falando o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. É um conjunto de mensagens que vem de todos os lados. Vem da publicidade, vem das redes sociais, vem da TV, vem das conversas em salão de beleza. E aí, tudo isso junto forma uma espécie de consenso silencioso que dita exatamente como a mulher perfeita deve ser. E todo mundo tem que seguir aquilo. E aí a gente cresce dentro disso sem perceber que a gente está dentro disso. Eu tenho cabelo branco desde os 20 e poucos, 30 anos. Eles fazem parte de mim. É natural do meu corpo eu ter esses cabelos brancos. Foi assim que a natureza me fez, foi assim que Deus me fez. E quem pode dizer que o que é natural em mim tá errado? E sinceramente, esse vídeo nem é sobre cabelo, o cabelo é só um exemplo. Porque isso vale para muitas áreas da vida. Às vezes você quer mudar de profissão, às vezes você quer mudar de cidade, às vezes você quer começar um relacionamento, você quer terminar um relacionamento, quer mudar sua aparência, quer viver de outra forma. Mas a ideia nem chega a nascer direito, porque você já corta. Você mesma se censura. E muitas vezes você nem percebe que você está fazendo isso. E aí o curioso é que a gente costuma associar coragem a atos muito grandes, dramáticos, aqueles atos enormes de valentia. Mas a coragem muitas vezes está nas coisas pequenas. Em deixar o cabelo crescer grisalho sem tingir, em dizer não a um convite que você acha que não vai te fazer bem, em admitir para você mesma que você quer algo diferente do que você sempre fez. E o problema é que a gente aprendeu a medir o nosso valor pela aprovação que a gente recebe. Então, qualquer coisa que ameace essa aprovação já dispara um alarme interno. Opa, peraí, cuidado. Isso vai te deixar exposta. Isso vai te deixar vulnerável, cuidado. E esse alarme, muitas vezes, é muito maior do que o risco real que você pode ter. Se é que existe risco real aí. Então, quantas escolhas a gente faz na nossa vida nesse piloto automático? Será que as nossas escolhas são realmente nossas? Ou será que a gente está só seguindo o roteiro aí que alguém escreveu pra gente? Porque tem muita coisa que a gente faz no automático e a gente nem para pensar. Por que eu acredito nisso? Por que eu acho que isso é certo e isso é errado? Quem disse que precisa ser assim? Aí talvez tenha sonhos que você desistiu antes mesmo de tentar. Talvez tenha mudanças que você gostaria de fazer, mas você bloqueou. Tipo parar de tingir o cabelo.
Porque você já imaginou a crítica, já imaginou o julgamento, já imaginou a desaprovação. E aí desistiu antes mesmo de tentar. E aí o triste nisso tudo é que às vezes a crítica que você imaginou nem chega a acontecer. E a gente vive antecipando o julgamento dos outros, como se a gente pudesse adivinhar o que as outras pessoas estão pensando. E a gente gasta uma energia enorme pintando um monte de cenários que talvez nem aconteçam. Enquanto isso, a vida real fica lá esperando, parada, do lado de fora. E aí, quantos sonhos morrem assim? Então não basta enfrentar a opinião dos outros. A gente precisa enfrentar os padrões que estão dentro da gente. Porque às vezes ninguém tá falando nada, mas nós mesmas estamos. A gente mesma é a primeira a se criticar. Aí a gente se olha no espelho e fala, nossa, não vai dar certo, isso vai ficar feio. Quando na verdade só seja diferente do padrão que a gente aprendeu. E mudar esse padrão de pensamento dá trabalho. É quase como reaprender a se enxergar. É reaprender a gostar de você mesma. É reaprender a confiar na sua vontade. E eu entendo completamente quem ainda não consegue assumir os grisalhos, tá? Isso aqui não é uma crítica para quem pinta o cabelo ou para quem escolhe continuar como tá. Cada pessoa faz o que faz sentido para ela. Eu tô falando daquelas pessoas que querem fazer uma mudança, mas elas se sentem aprisionadas por causa de medo. E aí eu quero reforçar isso aqui. Eu acho que essa crítica interna que a gente faz dentro da nossa cabeça muitas vezes é muito mais dura do que uma eventual crítica externa que venha a ser feita pra gente. Então eu acho que a verdadeira transição não é só deixar o cabelo crescer e parar de tingir o cabelo. É deixar de se ver com esses olhos de quem te ensinou a se criticar e passar a se ver com seus próprios olhos, com mais gentileza e com mais verdade. A vida é muito curta. Nosso tempo aqui na Terra, tic-tac, tá passando. E é muito triste você deixar de viver experiências, de se descobrir, de ser quem você é, por causa de padrões que às vezes nem fazem sentido. Porque até a ideia de que envelhecer é uma coisa ruim, se você parar para pensar, não faz o menor sentido. Porque assim, que privilégio é envelhecer, né? Significa que a gente tá vivo. Quem não envelhece são os mortos. Então a reflexão que eu quero deixar aqui hoje é essa. As escolhas aí que você tá fazendo são realmente suas? Ou elas são só fruto de um padrão, de uma expectativa, de uma opinião que você absorveu ao longo da sua vida? E se existe alguma mudança que está aí dentro e que você ainda não fez, talvez valha a pena se perguntar. Eu não fiz porque eu não quero ou eu não fiz por medo do que os outros vão pensar? Porque no fim das contas, esse vídeo não é sobre cabelo. É sobre liberdade, é sobre autenticidade, é sobre ter coragem para viver sua própria vida. Me conta aqui nos comentários, tem alguma mudança que você gostaria de fazer e ainda não fez por medo da opinião dos outros? Porque eu acho que muita gente vai se identificar com essa conversa, né? E se eu pude contribuir um pouquinho com a sua história, deixe seu like aqui nesse vídeo. Ah, e aproveita e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse, tá? Obrigada e até mais!